Bora lá, pessoal, para o nosso segundo bloco aqui, falando do conteúdo do mandado de citação. Vejam, vamos recapitular. Citação, de regra, tem que ser pessoal. A citação pessoal, ela vai se dar por mandado. Nós chamamos ela assim quando ela vai acontecer na própria comarca onde está ocorrendo o processo. O processo está ocorrendo em Passo Fundo, citação por mandado na comarca de Passo Fundo. O processo está ocorrendo no Alegrete, citação por mandado vai acontecer se o cara morar na comarca lá do Alegrete. Mas na citação por precatória e na citação por rogatória, eu também vou ter um mandado de citação, tá? Porque na citação por precatória, quando ele está em outra comarca, que não onde o processo está transcorrendo, né? Como já falei, então o sujeito mora em Uruguaiana, o processo está acontecendo no Alegrete, eu vou ter aqui uma citação por precatória. Processo está transcorrendo em Porto Alegre, ele mora em Caxias, vou ter citação por precatória. Rogatória é quando ele está no exterior ou em legações estrangeiras, tá? São as embaixadas e consulados. Eu vou ter também aí a citação por rogatória. Mas aí a citação por rogatória e por precatória, que na verdade, que nada mais nada menos elas são, a precatória e a rogatória, instrumentos para levar a citação. Quando o oficial de justiça, nesses locais onde o réu está, certo, for citar o indivíduo, ele vai citar através de um mandado de citação, tá? Óbvio, nós vamos ver algumas peculiaridades. O que eu vou trabalhar com vocês agora é o mandado de citação. O mandado geral, quais são os seus elementos. Pessoal, aqui é uma certa decoreba. É uma certa decoreba, sim. Então vocês têm que ficar atentos, tá? No concurso de vocês, não sei se eles vão explorar tanto assim os requisitos e o conteúdo do mandado de citação. Mas que pode cair, pode. Então vamos lá, vamos ficar atento aqui, ó. O que deve conter esse mandado? Nome do juiz, claro, porque é uma ordem do juiz. O mandado de citação, ele é um mandado do juiz. Então nada mais natural que ter o nome dele. Nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Opa! Ações iniciadas por queixa e não por denúncia são ações penais privadas. Quem é o titular da ação penal privada? A própria vítima, que nós chamamos de querelante. Pois bem, no mandado de citação, quando for caso de ação penal privada, constará o nome de quem está ingressando com a ação, o nome do querelante. Percebam que não fala nada aqui de Ministério Público, no caso de ação penal pública, porque não precisará constar, evidentemente, o nome do promotor, tá? Isso aqui é só nos casos iniciados por queixa, ação penal privada. O nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Buenas. A autoridade que está mandando tem que ter o nome. Obviamente que para quem ela está enviando tem que ter o nome ou os sinais característicos desse indivíduo. É evidente, porque senão não chega nesse indivíduo. A residência do réu, se for conhecida, é que nós precisamos encontrá-lo, né? Claro, tem o se for conhecida aqui, que pode te confundir na hora da prova. Então agora tu não te confunde mais. O fim para que é feita a citação. Claro, nós precisamos saber do que o réu está sendo acusado. É para responder uma acusação, essa citação? Então tá, então nós precisamos saber do que ele está sendo acusado. O juízo ou lugar, o dia e a hora que o réu deverá comparecer. Aqui quero chamar a atenção de você uma coisa. Isso aqui é um elemento, tá? Que faz parte do mandado de citação. Tu tem que saber isso? Tem. Se na prova te perguntar, tu vai dizer que o endereço do local, que a hora, que o dia vai ter que estar lá no mandado de citação? Sim. Sim, isso aqui faz parte aqui do conteúdo desse mandado de citação. Pois bem, na prática isso existe? Não, na prática não. Por que não, Brandão? Porque quando o réu é citado, hoje, tá?
nós ainda não sabemos se vai ter uma audiência, se o réu vai ter que ir em uma audiência. Vamos lá de novo para o nosso processo. Oferecimento da denúncia ou queixa. Recebimento da denúncia ou queixa. Citação. Depois da citação, o réu, tá? Como regra, nós vamos ver isso nos procedimentos, terá 10 dias para responder à acusação. Então, ele responde à acusação e depois o juiz vai decidir. Decisão judicial. O juiz vai decidir, por exemplo, se ele não absolve o réu de plano. É a chamada absolvição sumária. Se ele absolver o réu de plano, o réu não vai ter que comparecer em lugar nenhum. E é justamente por isso que hoje, nós não temos lá no mandado de citação o dia, a hora que o indivíduo deverá comparecer para ser ouvido. Porque nós nem sabemos ainda se ele será ouvido. Tá? Por que isso? Porque quando eu tive a criação do 352, o procedimento processual penal era diferente. Em 2008, o procedimento processual penal mudou. E ele mudou toda essa lógica. Antes, o réu era citado e ele era citado para comparecer e já ser interrogado. E só depois do seu interrogatório, ele oferecia o que nós chamávamos de defesa prévia. Agora, desde 2008, mudou. Só que o 352 não mudou. E na tua prova, o 352 continua com essa originalidade aqui. Então, tu não te confunde caso tu estejas adiantado nos teus estudos ou até na prática, não te confunda com isso. Tá bem? O último elemento aqui do mandado de citação, vamos apagar tudo aqui para facilitar a nossa vida, é a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Bom, isso está no conteúdo aqui do mandado, né? Mas, quando ele for entregue, o que o oficial de justiça lá vai ter que fazer, né? Vai ter que ler o mandado, vai ter que entregar a contrafé, certo? Que é aqui a cópia desse mandado aqui, tá? De citação. Então ele assina lá que recebeu a citação, recebe uma copiazinha lá, bonitinho, tá confirmado. O oficial de justiça vai declarar também nesse mandado de citação se o camarada aceitou a contrafé, certo? Ou se ele recusou. Acontece. Não, eu quero saber de nada, não vou assinar nada. Não tem isso. Não tem efeito nenhum esse chilique que o camarada deu. O oficial de justiça tem fé pública, registra tudo, tchau e benção. Ele aceitou, registra o aceite. Certo? Vamos lá, então, com as citações de quando o réu não está na comarca do juiz processante. Precatória e rogatória, lembrem. Quando o réu não está no território da comarca, do juiz processante, tá? Nós vamos ter a citação por carta precatória, caso ele esteja no Brasil. Porque eu falo assim, ó, o processo está rolando em Porto Alegre e o réu está morando em Rio Grande. Citação por carta precatória. Só que eu também podia falar o seguinte, o processo está rolando em Porto Alegre e o cara está preso em Salvador da Bahia. Como é que é a citação? Por carta precatória. É isso. Basta o sujeito estar em outra comarca, residindo em outra comarca, mas no Brasil, a citação será por precatória. A citação por carta rogatória, certo? Ela vai acontecer em 2 casos. É quando o indivíduo estiver no exterior, em local sabido, ou em legações estrangeiras. Legações estrangeiras, consulados e embaixadas, tá? Consulados e embaixadas, por exemplo, aqui no Brasil.
Então, nós vamos citar um indivíduo que trabalha, né, aqui em Porto Alegre, se eu não estiver enganado, ainda havia um consulado da Itália, né? Mas há, com toda certeza, vamos botar um exemplo que eu tenho certeza, há um consulado dos Estados Unidos, tá? Só para vocês saberem, tá, pessoal? As embaixadas ficam só nas capitais, tá? Os consulados é que podem ser regionalizados. Então, no Brasil só tem uma embaixada norte-americana, só tem uma embaixada italiana, uma embaixada alemã, uma embaixada argentina, todas ficam em Brasília. Só que, dependendo do país, ele decide descentralizar a sua representação naquele país. Então, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos tem consulado americano nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, no estado da Bahia e no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, consulado. Suponhamos que, então, nós estamos querendo citar um indivíduo que atua lá no consulado norte-americano, ele não tem nenhuma das imunidades, né, que, eventualmente, o embaixador, o cônsul tem. Nós vamos citar ele como? Nós vamos citar o indivíduo com uma carta rogatória. Tá bem? O mesmo se esse indivíduo estiver no local sabido no exterior. Esse réuzinho aqui, ó, ele mora lá em Paris, na rua tal, casa tal, papapá. Como é que nós citamos ele? Carta rogatória. Então, a carta rogatória, ela se aplica em dois casos. Dois casos. Legações estrangeiras e quando o sujeito está em local sabido no exterior. Certo? Bom, quais são as outras observações em relação a esses elementos? Vamos lá. O que a carta precatória vai conter? Olha, pessoal, nós já vamos ter ali o juiz deprecado e o juiz deprecante. O juiz deprecante, onde está rolando o processo. O juiz deprecado, comarca onde o indivíduo será citado. A sede da jurisdição deles, do juiz deprecante e do deprecado. O fim para que é feita a citação, claro, o juiz deprecado precisa saber. O juízo do lugar, o dia e a hora que o réu deverá comparecer. Continuamos com esse requisito maldito que na prática não existe, mas que na lei existe e que tu tens que saber. Pessoal, o que é a chamada precatória itinerante? Os concursos às vezes têm cobrado esse nome, precatória itinerante. Isso aqui é quando o juiz de Porto Alegre manda citar o amigão lá em Santa Cruz do Sul. O juiz deprecado lá de Santa Cruz determina para o oficial de justiça citar o indivíduo. Quando o oficial de justiça vai citar o indivíduo, ele não está lá. Pessoas ao redor dizem, olha, ele não mora mais aqui, ele mora em Santa Maria. Ah, é? A senhora tem endereço? Tem endereço completinho dele aqui, meu amigo, papapá. Tá aqui o endereço. Ah, beleza. O oficial de justiça lá de Santa Cruz, certo? Lá de Santa Cruz, comunica o juiz deprecado de Santa Cruz e vai, ao invés de devolver a precatória sem cumprimento aqui para Porto Alegre, já vai mandar ela para ser cumprida lá em Santa Maria. Por isso que nós chamamos de precatória itinerante. Ela vai navegando aqui, certo? E nós temos uma outra possibilidade, que esta aqui é terrível, porque a prática é diferente da teoria, e tu precisa saber o que é a teoria. Que é a precatória quando o réu se oculta para não ser encontrado. Tá? Juiz de Porto Alegre manda citar o camarada em Santa Cruz, lá, por precatória, o oficial de justiça vai lá e o amigão está se escondendo. O oficial de justiça percebe que ele está se escondendo para não ser citado. O que ele tem que fazer? Ele tem que devolver essa precatória, que vai vir para Porto Alegre, informando o juiz de Porto Alegre que o réu se esconde para não ser encontrado, para que se determine daí então a chamada citação por hora certa. Tá? A citação por hora certa se dá quando o réu se oculta para não ser encontrado. Isso é o que a lei diz e é o que vocês deverão marcar. Entretanto, caso isso aconteça na prática,
o próprio juízo deprecado lá já vai fazer essa citação por hora certa. Não é assim que tu vai pôr na prova, tu vai pôr que ele vai devolver e o juiz de Porto Alegre vai determinar a citação por hora certa aqui. Certo? Cerramos o nosso segundo bloco e voltamos com mais observações já já, pessoal. Antes de eu entrar na citação por edital, que é o nosso próximo elemento, faltou lembrá-los de um detalhe. Falei lá da citação por precatória, no finalzinho do último bloco, precatória e rogatória, e faltou dizer que